Eu sempre digo que eu gosto muito dessa época do ano. E gosto dela não só pelo clima, pelos encontros, pela, pelas celebrações nas nossas igrejas, pelas cantatas, pelas peças de Natal, pelas crianças envolvidas. Eu gosto da música, eu gosto dos velhos hinos de Natal e gosto, sobretudo, de meditar nesse tempo. Eu gosto daquele gesto, daquela atitude de Maria que ficava ali quieta, ouvindo tudo aquilo que os magos, pastores, todo mundo estava lhe dizendo. Ela meditava tudo aquilo no seu coração, silenciosamente, quieta. Esse é um tempo que, apesar da correria, apesar de toda a agitação que é comum nessa época do ano, eu gosto dele. Eu sei que tem muita gente que não gosta, pelos motivos mais variados, muitos deles, claro, bastante justificáveis. Pessoas que sofrem, que vivem uma profunda solidão, e nessa época do ano a solidão certamente é intensificada. Eu sei que muita gente vive momentos de muita angústia nessa época do ano, porque ela remete a memórias dolorosas da vida. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu no primeiro Natal, o que o Advento celebra, é algo simplesmente fantástico. Se conseguíssemos olhar para além das nossas feridas, dores, angústias, iríamos ver aquilo que João viu e ouvir aquilo que João ouviu. É por isso que o prólogo do Evangelho de João é muito importante nessa época. Os primeiros 18 versículos do primeiro capítulo do Evangelho de João, nós encontramos palavras que são de uma riqueza e de uma profundidade impressionante. João é esse apóstolo, esse discípulo amado, talvez pela sua natureza, pelo seu coração afetuoso, talvez tenha sido ele o que mais se dedicou a meditar e pensar nessas coisas, né? Porque o prólogo do seu evangelho é simplesmente fantástico. Enquanto Mateus e Lucas descrevem de maneira histórica, geográfica, o que aconteceu no primeiro Natal, João nos convida a entrar no seu âmago, entrar nas suas profundezas. E eu costumo dizer que se alguém me pede nessa época do ano para explicar o que significa o Natal, para mim, talvez a melhor forma é ler o Evangelho de João, primeiro capítulo, os primeiros 18 versículos, e ler pausadamente, devagar, saboreando cada palavra. E ele começa com 2 poemas, poderia chamar assim. Ele começa esse prólogo dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esses 2 poemas são simplesmente extraordinários. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Natal, ele começa antes, muito antes da manjedoura, muito antes de qualquer coisa existir. O Natal começa quando nada ainda existia, porque Deus já existia antes que viesse à existência qualquer coisa. A história de Jesus é a história do Deus que criou todas as coisas, que do nada trouxe à existência tudo, todas as coisas visíveis e invisíveis. No princípio era o Verbo. Antes de tudo era Deus.
E Deus já existia antes de qualquer coisa. Nunca houve um único momento na história em que Deus não existisse. E ele se revela agora em Jesus Cristo por meio da palavra. O segundo poema me chama muito a atenção quando João diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja, a vida estava nele. Há duas palavras gregas para vida. Uma é bios e a outra é zoe. Bios é a vida biológica. É a vida que todos nós temos, essa existência que começa com o nosso nascimento e se encerra com o nosso falecimento. Essa vida biológica, essa existência que tem começo e que tem fim. Zoe é a vida enquanto existência humana, é a vida na sua essência, é a vida que Jesus se refere em João 10 como vida abundante, a vida que ele veio para oferecer. Tem muita gente que tem bios, são pessoas que estão vivas, elas existem biologicamente, mas o pecado, ele trouxe morte, ele trouxe alienação. E, embora muita gente esteja viva biologicamente, muitas pessoas encontram-se mortos espiritualmente. É como Paulo inicia, melhor dizendo, o seu segundo capítulo da epístola, da carta que ele escreve aos discípulos de Jesus em Éfeso, quando ele diz: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas ele deu vida a vocês. Em João 5,12, 1 João, melhor dizendo, na primeira carta de João, ele diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. É dessa vida que João descreve Jesus no prólogo do seu evangelho. No capítulo 11 desse mesmo evangelho, nos versos 25 e 26, João diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou. Essa é uma afirmação de Jesus para a irmã de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Não morrerá eternamente. Para essas pessoas que têm o Filho, para essas pessoas que creem no Filho de Deus, a morte não representa mais o fim da vida. Representa o fim de uma existência biológica, mas não o fim da vida de Deus em nós, por meio de Jesus Cristo. Nunca morre. É uma afirmação muito forte. E o que isso tem a ver com a luz que veio ao mundo? A vida era a luz dos homens e as trevas não prevaleceram contra ela. Uma das afirmações recorrentes nesse tempo de advento é a luz que veio ao mundo. Em Isaías 9, nós vimos que o povo que andava em trevas viu grande luz. E aqueles que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus inicia o seu ministério usando essa mesma afirmação, dizendo que ele veio para o povo que andava nas trevas. Ele é a luz do mundo. E quem anda nele, com ele, por meio dele, não anda mais na escuridão,
não anda mais nas trevas. A luz veio ao mundo. E essa luz, quando vem e habita em nós, quando essa luz vem e ilumina a nossa vida, trazendo Zoe e não apenas bios para nós, a vida estava nele. Zoe estava em Jesus Cristo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens e as trevas não prevaleceram. Eu queria destacar 4 coisas bem rapidamente para nossa meditação nessa última semana ou nessas últimas semanas que antecedem a celebração do nascimento de Jesus. A primeira delas que eu queria dizer é que porque a luz do mundo veio, porque Jesus Cristo nasceu, porque o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, nós podemos conhecer Deus. Nós podemos conhecê-lo. Deus não é uma ideia abstrata, um conceito religioso, alguma coisa vaga, distante. Não. Ele se revelou numa pessoa, se revelou em Jesus de Nazaré. E por meio de Jesus Cristo, nós podemos conhecer Deus. Ainda no primeiro capítulo do Evangelho de João, no versículo 18, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Veja, quem é que revela Deus? Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Quem é que pode revelar Deus? O Deus unigênito. O Filho eterno. O Verbo que se fez carne. A palavra eterna de Deus. Ele é que vem e que nos revela Deus. O Deus que não pode ser visto, tocado por nós fisicamente, tornou-se visível, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, aquele por intermédio de quem todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez, veio até nós, habitou entre nós, revelou a nós a graça, a bondade, a salvação, a misericórdia de Deus, de forma que podemos, por meio de Jesus Cristo, conhecer Deus. Não como uma ideia, não como um fato religioso, mas o Deus pessoal, que por meio de Cristo trouxe salvação. Segundo, porque a luz veio e habitou entre nós, nós podemos conhecer quem nós somos. A luz, ela não apenas abre os nossos olhos para conhecer a Deus, mas ela abre os nossos olhos para conhecer quem somos, conhecer a nossa natureza. Porque conhecemos a Deus, e porque conhecemos o amor de Deus, e porque conhecemos a misericórdia de Deus, e porque sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós podemos agora, sem medo, sem receio, olhar para nós mesmos. Ninguém é capaz de fazer isso por nós, como Jesus Cristo é capaz de fazer, como a luz é capaz de fazer. Não há ninguém, não há terapeuta, não há literatura, não há experiência, não há nada nesse mundo que lance uma luz real e verdadeira sobre quem nós somos do que Jesus de Nazaré, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Porque a luz veio, nós podemos olhar para nós com a mesma compaixão, com a mesma misericórdia, com o mesmo amor com que Jesus nos olha. E isso é libertador. Em terceiro lugar, porque a luz veio ao mundo, nós podemos também nos relacionar com os outros.
podemos viver em comunhão com os nossos irmãos e irmãs, bem como podemos nos relacionar até mesmo com aqueles que eventualmente podem nos odiar, que não professam a nossa fé em Cristo Jesus. Nós podemos nos relacionar com os outros sem as ilusões, sem essa maquiagem que a cultura, que a mídia tenta nos pintar uns para os outros. Nós podemos nos relacionar porque a luz veio, porque o Verbo se fez carne, porque a vida estava em Jesus Cristo e a vida era a luz dos homens. A luz viveu entre nós. Por causa da vinda de Jesus e por causa dessa luz que agora habita em nós, nós podemos amar aqueles que nos odeiam. Nós podemos orar por aqueles que nos perseguem. Nós podemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Nós podemos bendizer os que nos maldizem. Nós podemos nos relacionar uns com os outros de uma forma completamente nova, não a partir dos nossos critérios, das nossas percepções, das nossas visões equivocadas, mas a partir da luz que veio ao mundo. Nós podemos viver, nós podemos nos relacionar do jeito que a verdadeira luz viveu e relacionou. E por fim, porque a luz veio ao mundo, e porque essa luz agora habita em nós, nós podemos também compreender o mundo, compreender como o mundo é, como as coisas funcionam. Podemos perceber a realidade como ela é, podemos melhor entender a realidade do sofrimento, da dor, que são realidades comuns a todos os seres humanos. Muitas vezes as pessoas sofrem e vivem angústias profundas porque não entendem, porque o mundo é assim, porque as pessoas fazem isso assado, porque existem guerras, contendas, etc, etc, etc. Porque a luz veio. Nós não precisamos viver imersos nas trevas, tateando como quem não enxerga absolutamente nada, nem um palmo à frente do seu nariz. Nós podemos discernir. Não necessariamente extinguir, eliminar, acabar com aquilo que acontece à nossa volta. Mas porque a luz veio, nós podemos ver a realidade do jeito que a verdadeira luz viu. Ninguém entendeu o mundo e entendeu o ser humano como Jesus Cristo entendeu. Ninguém relacionou-se com o mundo e com os seres humanos melhor do que Jesus se relacionou. E porque essa luz agora habita em nós, e a luz é a vida. E quando a luz vem, as trevas não prevalecem mais contra ela, nós não iremos mais viver na ignorância. Nós iremos viver a partir da verdadeira luz que veio ao mundo e que ilumina todos nós. Que nesse Natal, essa luz brilhe como nunca brilhou antes na sua vida. Que ela ilumine, que ela te leve, te conduza a um conhecimento melhor sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A um conhecimento melhor e real, verdadeiro sobre você mesmo. A um conhecimento melhor e mais realista sobre os outros, e a um conhecimento melhor sobre o mundo em que vivemos. Que Deus abençoe a todos e que esse Natal seja um Natal abençoado, alegre, onde a esperança que veio com a luz do mundo e a vida, Zoe, que estava em Jesus e que agora por meio de Jesus está em nós, seja a vida real e verdadeira de todos nós. Que Deus abençoe a todos.